Oh, welcome, welcome, welcome a mais um vídeo do Divergent Motivation. Ora, pois bem, hoje o que é que eu vos trago? Trago-vos um assunto que é muito importante porque houve algumas famílias, não é algumas, houve uma especialmente, ela sabe quem ela é, que ontem em conversa me disse: e tal, eu tenho alguns ainda dificuldades e problemas em perceber como é que funciona a Lean e eu não estou assim tão ainda certa do que é. Ora, pois nem mais, o seu pedido é uma ordem, caríssima. Por isso aqui vamos. Hoje eu trago-vos o que é uma Lean, pelas palavras do meu querido Baron David Ward. Isto porquê? Porque quando eu comecei a falar com ele e quando eu li o documento, eu fiquei what. Tipo, eu percebi logo que eu tinha nas minhas mãos um documento extremamente poderoso. Eu percebi logo, porque para mim fez super sentido, porque tudo o que lá está faz super sentido. E não há que divagar na maionese, porque é baseado nos factos. E porque os factos são assim. Não há nada mais a acrescentar, não há nada mais. As pessoas gostam de divagar. Eu também gosto de divagar, mas naquele momento, quando eu li aquele documento, eu disse. E eu lembro-me de estar-lhe a dizer isso quando eu comecei a trocar mensagens com ele. Eu lembro-me de lhe estar a dizer isso e dizer: uau, como é que tu chegaste até aqui? Uau, just uau. E ele disse-me, e ele ria-se e dizia-me: e ainda tu não chegaste à parte melhor, que são as leans. E eu confesso que quando ele me disse aquilo, eu depois fui dar, ele mandou-me umas quantas para eu ir ver, e eu disse: uau. Eu acho que isto eu não consigo, eu não vou conseguir. Isto é too much. Meu Deus, não, espera. E depois eu até comentei isso com ele e disse-lhe: não, eu acho que ainda não estou preparada para as leans, eu acho que ainda tenho que ler o affidavit e ler, e vou aproveitar que vou traduzi-lo para o português e vou criar o meu próprio affidavit. E então depois, talvez eu entre no mundo das leans, mas para já eu vou manter nisto. E nisso eu perguntei-lhe: David, já agora estou a meio de escrever um livro e eu gostaria de pedir se eu posso lá colocar o teu affidavit no meu livro. E ele diz-me: podes, não só podes, como deves. E ele ficou super entusiasmado, dizia: uau, temos uma escritora aqui, não sei o quê, babá, super interessante. E depois ele vira-se para mim e diz-me: então olha, já agora vou-te mandar outra coisa que eu tenho aqui e podes colocar no teu livro também, se achares que sim. E é exatamente o que eu vos vou mostrar aqui hoje. É como se faz uma Lean. É assim, o pessoal tem-me perguntado: mas o que é uma Lean em português? A meu ver, eu acredito que seja uma garantia. Mas é assim, não me perguntem muitas coisas em português porque eu não consigo saber, porque eu não estou a estudar em português, eu estou a estudar em inglês. Logo, mas sendo que tudo é baseado no mesmo, não existe consentimento. Se não existe consentimento, portanto também não existe nada. Mas se vocês quiserem encontrar a equivalência do que é o quê, pois então, amigos, tornem-se investigadores, coloquem e vejam o que é, o que é que identifica, quais são os pontos que identificam. Eu acredito que seja uma garantia. Porquê? Porque nos bancos eles utilizam muito garantias bancárias, não é? Logo, eu acredito que a Lean seja uma garantia. E até porque faz sentido ser uma garantia. Mas eu já vos mostro então porquê. Então vamos lá dar aqui início. Vocês conseguem... olha que bonita que ela está. Ela com um telemóvel novo. Já aprendeu a fazer aqui umas coisas, não é? Podem ver ali o meu computer. Que vocês vão perceber que isto está tudo marado. Ainda não troquei de computador. Mas hei de lá chegar um dia. E ela já fez a geneira. Esperem lá. Ok, tenho que ir aqui. Aqui. Portanto, este é a minha Keeper of the Keys, Attorney General. E depois aqui
pelas palavras do meu caro, vamos ver se nós conseguimos perceber o que é uma lean e vamos ver se a gente consegue perceber e desmistificar o que é os medos que estão à volta da lean. Para a pessoa em questão que me fez a observação, uma vez que percebas, não há mais nada. Aliás, eu e tu já fizemos uma, já te ajudei a fazer uma e tudo mais, ao início de uma. Mas depois da cena estar, tu não vais querer utilizar mais nada a não ser o processo das leans, porque o processo de lean diz, é assim, monkey boy, está aqui, como é que vai ser? Hein? E não há espaço para o diz que disse, para eu pensei que, a opinião, não há opiniões dentro de uma lean, o que existem são hard facts. Tará! Então vamos ler. Ora, como fazer uma lean? Não liguem à tradução, porque eu fiz isto assim à pressa, não é? E a tradução está no português de Brasil, portanto eu vou tentar, ao máximo que eu consiga, tentar fazer... Quer dizer, eu já quando todo o português, eu já sou toda... mas é o que torna os vídeos super divertidos e é assim que tem que ser. Ora bem... portanto, o Barron diz que sempre disse a mim mesmo que nunca escreveria ou esboçaria isto em qualquer formato escrito. Ninguém pode realmente se sentar e escrever um manual sobre a implementação de uma garantia. Lá está, eu achei que garantia é o que se identifica mais com a linha. Mas todo mundo quer exatamente como processar, passo a passo, como fazer uma lean, e fazer isso é cobrir todo o exemplo com o contexto correto. Então o livro teria 1 metro de espessura e ninguém iria ler esse livro. Por isso é que vocês vão sempre ver o pessoal a dizer que não existe template. E quem vos disser a vocês que existe template está-vos a enganar. Não há template. Uma linha, ela lida diretamente com as afirmações que são feitas do outro lado. Ora, toda a gente que entra em contacto comigo ou com outro ou com qualquer um de nós, não é? Vai fazer afirmações completamente diferentes. Logo, à partida, não dá para fazer a cena, mas tem pontos em que pode-se pegar, não é? E depois ajustar mediante, porque o trabalho maior já foi feito pelo Barron, que é montar a lean de forma a que ela seja impenetrável. Portanto, esse trabalho foi ele que o fez e eu agradeço-lhe imenso. Porque deve ter partido muita cabeça, e partiu, porque ele chegou-me a dizer que ficou, ele partiu, ele estragou, quantas foi, eu não sei, ele disse-me que tinha estragado não sei quantas impressoras, porque ele faz tudo no papel. Quem veio com o formato digital foi o Adrian. Portanto, o Adrian é que faz tudo pelo e-mail, mas o Barron era tudo no papelinho, tudo ali. Portanto, ele enviava cartas. Ele uma vez mostrou-me aos molhos de cartas. Mas vamos continuar. Ora, se você viu no escritório do advogado, na parte, portanto, neste caso não seria na parede dos advogados, não é? Tipo aquelas livrarias, bibliotecas que eles já têm. Portanto, uma parede de livros de direito, de referência e jurisprudência que eles devem manter, e é uma biblioteca de conteúdo escrito. Essa parede da biblioteca de conteúdo escrito não é qualquer mudança idiota, porque para fazer uma mudança daquelas, para levar aquela quantidade de livros, Nossa Senhora, não nos valha a nós a dor de cabeça que aquilo vai trazer. Portanto, ora, onde é que eu já vou? Portanto, isso de forma alguma irá cobrir todos os aspectos, em todas as situações, ou com uma narrativa exata de cada possibilidade de como fazer uma lean. A tarefa levaria uma vida inteira. Nós aperfeiçoamos e publicamos 46 incontestáveis leans. Este número já aumentou. Portanto, isto era só referente a ele. Leans aperfeiçoadas.
Tratam-se de documentos jurídicos A4 de aproximadamente 140 páginas que somam 18,5 livros de autoria, e eu fiz isso dentro de 2 anos. Só para vos dar uma ideia, a minha Lynn tem 153 páginas, se eu não estou em erro. Porque lá está, vai depender muito, porque tudo depois aquilo que a gente tem dentro da Lynn, a Lynn é o processo, portanto é o início do processo, é todas as evidências da criminalidade, que é as cartinhas que eles nos mandam, porque a gente não deita nenhuma cartinha para o lixo, porque são essas cartinhas que servem como evidência da criminalidade que eles estão a cometer, portanto isso vai tudo, dentro do processo quando ele é finalizado com security, e fecha ali a cena toda. Ok. Portanto, ele fez isso dentro no prazo de 2 anos. Nenhum autor publicado jamais fez isso. J.K. Rowling não escreveu os 7 livros do Harry Potter em 2 anos. Este levou 7 ou mais anos para escrever 7 livros. Ninguém no planeta jamais escreveu o equivalente a 18,5 livros em menos de 2 anos. Eu própria posso dizer que, como escritora, eu percebo perfeitamente o que é que ele está a dizer, porque eu, por exemplo, estou para acabar o meu último livro, já desde o ano passado, mas e porquê? Porque eu quero que este livro não só tenha tudo isto lá dentro, mas eu quero que seja também, e é o que ele diz, é extremamente difícil fazer um know-how or how-to quando existem tantas variáveis dentro da situação. Mas o que é que eu quero e o que é que eu pretendo? Eu pretendo que a pessoa que for ler, aliás, quem lê os meus livros vê que eu tento sempre ao máximo criar uma forma simplificada de olhar para as situações, e estou a ter extrema convulsão ao fazer dentro desta matéria. Porquê? Porque eu não tinha conhecimento nenhum de termos legais, eu não tinha conhecimento nenhum de nada que tivesse relacionado com estas palavras grandalhonas e o que é que elas representam e o que é que elas significam e como é que eu os vou ter que enquadrar e o que é e o que é que não é, como malfeasance, misfeasance e tudo isto. Tive que ir à procura do que é que isto quer dizer, e ainda ando à procura de muitas coisas. Portanto, imaginem o trabalhão que não é ter que fazer isto. Ora, o escritório do meu quarto tinha 4 mesas comigo no meio, girando no computador. E uma cadeira, uma daquelas 4 mesas era apenas para o posto de saída. E eu lembro-me dele me ter mostrado exatamente isto. Portanto, ele parecia um gajo no Wall Street com os ecrãs ali a trabalhar aquela cena toda. Ora, eu estava a comprar papel de impressora A4 pela caixa e cada documento legal é impresso no mínimo 3 vezes. Eu poderia enviar um pacote de envelopes cheios em um dia. Eu poderia estar trabalhando em 6 processos de uma vez no mesmo dia. Naquele período de 2 anos, gastei um escritório profissional da HP, impressora a laser, e isto era o que eu vos estava a falar, que ele chegou-me a dizer isto. Onde é que eu ia? Os cartuchos da impressora a laser também não são uma mudança absurda, pois aquilo custa dinheiro, não é? Portanto, não tínhamos experiência de fazer algo assim antes. Nunca tivemos qualquer intenção em nossa vida de empreender tal tarefa. E este é um processo legal muito exato. E se você cometer um erro, ele voltará e o morderá na bundinha, cara. Adoro esse brasileiro. Eu, se calhar, até devia começar a falar em brasileiro. Se calhar isto até fica muito melhor. Então, cara, como diabos você vai do zero para a elaboração de ônus jurídicos e comerciais, que é muito exato, e o processo jurídico técnico quando você tem uma pista no primeiro dia? Não entendi
porra nenhuma do que é que aqui está escrito. Ok, vamos lá para português. Ai, caraças. Ai, estão a ver, divirtam-se, porque eu divirto-me para caraças. Eu divirto-me, quer dizer, é louca. Ora, nunca tivemos qualquer intenção na nossa vida de empreender em tal tarefa. E este é um processo legal muito exato. E se você cometer um erro, ele voltará e irá no seu bumbum. Então, como é que você vai do zero para a elaboração de processos jurídicos e comerciais, que é muito exato, e o processo jurídico técnico quando você tem uma pista, quando você não tem nenhuma pista no primeiro dia? Ora bem, o primeiro dia é um dos 2 anos antes de você começar. Os 6 P's: preparação, pré-produção, prevenção e o pice dos pobres. O que é que isto quer dizer? Ora bem, os 2 anos são os P's: a preparação, a pré-produção, a prevenção e piss the poor. Piss the poor. Não sei, nunca ouvi ele falar a dizer esta palavra. Bem, ou será chatear, não sei. Não consigo perceber que raio de tradução é que está aqui. Vocês conseguirem, whatever. Mas eu até acho engraçado porque eu estou a ler isto e é como se eu tivesse... Se eu agora estivesse a falar com ele, ele ia estar a gritar comigo, a dizer-me: porra, isto, tu não entendes? Como é que tu não entendes? E eu iria estar a coçar a minha cabeça e dizer: ok, adiante. Atuação. Este é o início do how. Você lê livros sobre liens, você assiste a vídeos no YouTube, tudo sobre liens, eu sou uma delas. Existe uma pesquisa séria que leva meses e todo esse conteúdo é necessário e não pode ser atalhado e você ainda não leu uma lien real para o contexto e estrutura. Há um vídeo que eu coloquei no meu Telegram, que é Commercial Lien, que é de um gajo chamado... Michael James, é um assim carequinha. Esse gajo para mim foi até agora o único que eu vi que, sim senhora, fala exatamente as mesmas palavras do Baron David Ward. E a forma como ele fala faz sentido e eu consigo entender de onde é que ele vem e o que é que ele está a dizer, porque o processo é basicamente o mesmo. Ora, toda a pesquisa é feita por outras pessoas falando sobre liens, que você tenta e encontra uma lien publicada para que você tenha referência ao contexto e à estrutura. É como se todo mundo estivesse falando sobre um carro e o motor, como é que funciona. Mas ninguém colocou as chaves em vídeo para desmontar um motor. Não há manual de oficina para uma lien. E se você errar, vai sentir que alguém vai morder na sua bunda e vai doer. Se errar, você vai para a cadeia por 7 anos de fraude. Porquê é que ele diz isto? Porque se vocês errarem na lien, e quando ele diz errar, é quando vocês começam a fazer claims dentro da lien. Vocês numa lien nunca podem fazer uma claim. Portanto, a lien é única e exclusivamente para tratar das afirmações que os outros mandaram para cima de vocês, ok? Portanto, vocês nunca podem fazer afirmações dentro da lien. No entanto, que eu depois vou-vos mostrar mais à frente como é que eu tenho estruturada a minha lien e posso-vos mostrar a lien do Baron David Ward as well. E lá diz sempre, we note that. Ora, nós notamos que tal e tal diz isto. Nós notamos que tal e tal exerce o cargo de tal e tal. Nós notamos, e porquê nós? Porque nós somos o Legal Embodiment da House of Frederico, nós somos o Attorney General of the House of Frederico e a Baroness of the House of Frederico. Logo, it's we. Percebem?
Não é e tal eu quem? É? E se vocês são o Attorney General, não é? Barão, baronesa, é alta patente. Ok? Onde é que eu ia? Ora, o manual do carro de uma oficina, como é que funciona? Tenho que ir buscar os meus óculos, que isto está assim um bocadito a atrofiar aqui a situação. E eu não consigo... Carla, também se é assim, se não consegues, põe isso assim um bocadinho mais... que maravilha! Conseguem ver? Está muito melhor, não está? Pois ela é tão tontinha. Ai. Ok, então onde é que eu ia? Aqui no carro. Portanto, será aqui. Aqui esta é a parte em que eu não entendi nada do que é que está ali escrito. Se você errar, portanto, fraude por 7 anos. Agora você está no mundo dos leões legais e eles não serão tão bonzinhos como você. Em termos reais, não tente... Ora, aqui. Em termos reais, não tente construir a estação de energia quando você não tem uma ideia de como é que ela funciona. Vai explodir na sua cara. Bum. Nós estamos falando de consequências do mundo real, com uma sentença de prisão de 7 anos, e isso é muito real. Você está no mundo dos leões legais. Então considere-se, você foi devidamente avisado. Muitos livros sobre garantias, muitos vídeos sobre garantias, tentar encontrar uma garantia real publicada seria o workshop manual. Seria bom se você pudesse encontrar uma. Temos neste mundo as melhores ferramentas do planeta. É o Google. E o Google encontra tudo e mais um par de botas. Ora, ler uma linha de verdade era como tentar encontrar dentes na galinha. Se eu pudesse ter encontrado uma biblioteca publicada de garantias aperfeiçoadas, aquela teria sido a mina de ouro com as riquezas, vãs de ouro do planeta. Apenas encontrar uma foi uma tarefa gigantesca. Existe agora uma biblioteca de 46 garantias publicadas e aperfeiçoadas que eu nunca tive. Este número, se eu não estou em erro, já está em 1700 e qualquer coisa. Sendo que eu tenho uma delas lá a dizer: estou aqui! Portanto, é uma mina de diamantes com um saco de diamantes lapidados e imaculados. Esta não é apenas uma biblioteca de 46 garantias perfeitas. Elas são também garantias securitizadas, será que é isto? Securitizadas, garantias securitizadas comerciais, aperfeiçoadas, e ninguém jamais segurou, não sei, uma garantia em um instrumento comercial. Portanto, isso nunca foi feito antes. Isso nunca aconteceu na história da humanidade, nunca desde os dias da Babilónia ou da grande biblioteca de Alexandria. Sempre existiu um repositório de proporções gigantescas. Se houvesse, o Google teria encontrado alguma referência a ele. Alice e o Google criaram um grande e gordo zero. Alicia, sim, criaram... Isto é se vocês forem à procura de Securitized Commercially no Google, aparece patavina de nada. Então em Portugal não deve haver absolutamente nada de claro. Ai. Portanto, os 6 P's, a preparação da pré-produção impede o desempenho ruim. A preparação da pré-produção impede o desempenho ruim, vem um grande e gordo zero. Sim.
Aqui é quando nós estamos a fazer a pesquisa e a tentar preparar, e ele, quando foi ao Google ou à Alicia, encontrou um grande zero e não, portanto, não. Ora, não se engane, esta é uma curva de aprendizado muito íngreme e se você errar haverá consequências. Existem 3 tipos diferentes de garantia. A garantia legal, a garantia patrimonial e a garantia... Porquê ele me aparece aqui grava-me? Grava-me. Já estou a gravar, filho, não te preocupes. E a garantia comercial. Ora, garantia legal, garantia patrimonial e a garantia comercial. O que é que isso significa? É que alguém criou garantias para atender às necessidades em 3 sabores diferentes. Então, qual é a sua? Bem, isso depende do que você está fazendo. E qual é o objetivo da garantia? Você precisa saber todos os 3 sabores e quais é que vai usar. Então você tem que cruzar as 3 referências para saber a diferença. Vou cobrir isso aqui. Ora, que simpático ele foi. De jeito nenhum, este é um livro por si só. Alguém inventou tudo isto. Eles se sentaram com a coisa mais assustadora do planeta, um pedaço de papel em branco. Essa folha de papel em branco permanecerá em branco até que você tenha o conhecimento para preenchê-la. Pelas minhas observações, as pessoas acham que podem simplesmente sentar e criar uma garantia de um documento e simplesmente enviá-lo. Essas são pessoas perigosas e não têm a menor ideia do que é uma garantia. Uma garantia não é um documento legal, é um registro de litígios processados em uma declaração juramentada. Uma garantia é o verdadeiro tribunal de registros, não o tribunal do condado. A declaração juramentada, ou a declaração da verdade, é a garantia, e a garantia é o verdadeiro tribunal de registros. A garantia é o litígio. Esse é o record. Uma declaração juramentada é, de longe e sem exceção, o documento jurídico mais poderoso de todos os tempos. Uma declaração juramentada, declaração dos factos. Hello? Where did you go? Opa, sério. Ora, aqui pelas minhas observações. Ok. Uma declaração juramentada, declaração dos factos, sob pena de perjúrio e total responsabilidade comercial. Agora estamos profundamente envolvidos no domínio jurídico das palavras. A responsabilidade é um contrato comercial. Este é o poder de uma declaração juramentada. Há uma janela de 28 dias. O destinatário da declaração tem 28 dias para contestar a veracidade e credibilidade do conteúdo da declaração, que é claramente disposta em pontos numerados de objetividade. Se ou quando o destinatário pode ou conseguir desacreditar qualquer ponto da declaração, então a declaração não está apenas no lixo. Haverá consequências legais e pelo menos comerciais, se não pena de prisão por fraude. É aqui que ele diz que se naqueles pontos que vocês colocam não houver, não tiver os factos e eles conseguirem eles conseguirem desprovar um dos pontos, vai tudo para o lixo e pode haver penalidade nesse sentido. Eu não chego... É assim, se vocês entenderem, vocês vão perceber que isso só acontece se houver opinião e se houver sentimentos, e se vocês colocarem outra coisa que não tenha nada a ver. Eu li algures... Não, isto já é vocês a porem a vossa opinião e não pode. Uma linha tem que ser baseada naquilo que a outra pessoa diz e é ela que vai estar em jogo e nunca vocês vão estar em jogo. Se vocês só se põem em jogo e só podem correr esta tal pena de prisão, como ele aqui fala, se vocês meterem a vossa opinião dentro da linha. As vossas opiniões não contam para nada.
É aquilo, imaginem, vocês recebem uma cartinha, não é? Como eu já recebi aqui cartinhas, agora não tenho aqui nenhuma. Quando eu tratei da minha Lina, a minha cartinha dizia que como é que ele se chamava? O Andrew Driver, o Andrew Driver mandou-me a dizer que havia uma conta minha. O Andrew Driver então vai ter que provar, os 28 dias que eu lhe dei, então o Andrew Driver vai ter que provar factualmente aonde é que está a minha assinatura para haver uma conta. E é aqui que é baseada a Lean. Portanto, eu não meti lá a dizer: oh, Andrew Driver, olha, eu acho que não é bem assim, porque eu não tenho nenhuma conta contigo. Estão a entender o que é que eu quero dizer, não é? Se vocês não puserem este tipo de argumento dentro da vossa Lean, está tudo ok. É lerem muitas leans. Eu, até chegar aqui, se vocês forem ver o meu computador está cheio de leans de outras pessoas. Eu tenho leans do Adrian, eu tenho leans do Scott Herbert, eu tenho leans do... como é que ele se chama? Do David também. Eu li um monte delas para tentar perceber o que é quem e como é que se navega dentro do mar daquelas palavras que a mim também me assustavam um bocadinho. Mas depois disso passar não há nada. Ora, agora, este é o verdadeiro poder de uma declaração juramentada, quando o conteúdo em termos, ponto por ponto, não pode ser desacreditado. Então existe um acordo formal entre as partes. Você agora tem um contrato formal e um acordo com os factos que é imutável e nenhum juiz pode tocar nisso. Isto é mais do que a prova de bala. Isto é legalmente indestrutível e bomba nuclear uma bomba nuclear. É por isso que os advogados odeiam usá-las. Também não há nada que o advogado possa fazer a respeito. Quem é o advogado, coitadito? Há um contrato intocável de acordo entre as partes. Este é um acordo legal extrajudicial, sem desacordo entre as partes, que é a base da prova de bomba de um acordo de facto. Lembram-se no vídeo anterior... Sim, ou no outro vídeo anterior, já não lembro qual foi, que eu vos estava a dizer que aquele advogado tentou se intrometer na minha commercial lien. Pois, filho, estás aqui a fazer o quê? Querido, ou tu não leste, não era a Katie, ou a Katie não leu, ou a Katie está louquinha da marmita porque a Katie está-se a meter a risco porque a Katie assinou uma carta. Ao ela assinar, eu agora mandei-lhe o Notice of Cease and Desist. Se eu receber alguma coisa, ela vai automaticamente entrar dentro de um processo de uma lien. Pronto, e ali eu já lhe estou a dizer, estou-te a dar a oportunidade, estou a manter-me em honra, estou-te a dar a conhecer que se queres vir brincar comigo vai doer, portanto tu agora decides, queres brincar ou não queres brincar. Se ela quiser continuar a brincar, não é que não vão, que estes advogados, eles sabem perfeitamente aonde é que se vão meter, ela pura e simplesmente desaparece no ar. Ela e a bela posição que ela exerce na sociedade. Ora, isso demonstra o quão poderoso é um depoimento, porque uma vez que esses 28 dias tenham expirado, você tem um acordo comercial que não pode ser desafiado pelo próprio Deus Todo-Poderoso, seja ele lá quem for. Esta declaração é a base de uma garantia, portanto, há duas declarações juramentadas em garantia comercial. Existe a declaração que cria a base acordada nos factos, que é a declaração jurídica interna, com o acordo comercial e imutável. E há a declaração juramentada geral, que vincula a garantia interna com a declaração juramentada... com a declaração juramentada de acordo e estabelecidos os factos. Agora temos apenas 3 partes da garantia comercial legal e litigada. Não cobrimos a garantia em si e ou o processo de notificação formal ou a securitização. Uma garantia não é apenas um documento isolado, é um processo legal sequenciado e uma grande parte desse processo legal é a declaração juramentada. O Deus Todo-Poderoso, indestrutível,
Se você não conhece as funções de trabalho de uma declaração, você não tem uma garantia comercial, né? O Deus Todo-Poderoso Indestrutível parte, e se você não conhece as funções de trabalho de uma declaração, você não tem uma garantia comercial. O depoimento é de longe o mais poderoso documento de todos os tempos. Se errar, você estará na merda. Entenda bem. E sem juiz, advogado, advogado ou solicitador, ou Deus, o próprio Todo-Poderoso, sequer pode tocar nisto. Este é o poder de uma declaração juramentada. Então vamos abordar esses pontos novamente, apenas porque somos uns idiotas pedantes. Este homem era o máximo. 1. Obtenha a declaração certa e você está certo. Se errar a declaração, você irá para a prisão por 7 anos. Envie a sua declaração para os 657 deputados do governo aqui, não é? Que têm acesso aos melhores advogados e juízes no planeta, ao seu alcance, e você vai para a prisão por 6.570 anos. 4. Envie a sua declaração para os 657 deputados no governo e acerte, e você terá 657 formas imutáveis, formais e imutáveis contratos comerciais. Este é o poder de uma declaração juramentada, e esta declaração interna de 65 páginas está dentro de todas as publicações e todas as 46 publicações e aperfeiçoadas garantias comerciais securitizadas. A declaração juramentada é o contrato comercial. O que é uma lien? Como fazer uma lien? Bem, isso é o que você precisa saber primeiro. Este é um processo legal, litigado, e não tocamos no assunto da garantia ainda. Não entramos em grandes detalhes de uma declaração juramentada estabelecida. O texto e o contexto da declaração é outro livro. Este é um ofício por si só. É uma arte em linguagem e linguística, gramática correta em função de palavras. Este é o documento legal mais poderoso do planeta. Então você deve obter a linguística e a gramática corretas. Você não pode construir uma estação de energia a menos que saiba como funciona, e isso simplesmente não pode ser feito. Então, o que é uma garantia? A garantia é um acordo formal de que existe um departamento não resolvido. Portanto, dentro do acordo da garantia existe o acordo para a dívida não liquidada. Sem o acordo para a dívida não liquidada, então não há penhor sobre quaisquer ativos acordados ou futuros ativos para liquidar essa dívida. Então, a garantia vem depois do acordo formal de que há uma dívida não liquidada, e a própria garantia é sobre os ativos acordados e os ativos futuros do devedor. Sem todos esses acordos formais litigados em sequência, não há garantia. Eu não sei porque é que ele me dá a gravar-me, isto deve ser mesmo lá um termo qualquer brasileiro. Uma garantia nunca pode ser cancelada. É um documento comercial. É uma sequência formal no papel. Sim, as pessoas não entendem a palavra formal. A palavra formal é forma em papel. A forma em papel. Escrito, legal. O processo é formal e em papel. É a papelada legal que é o título de registros. Palavras escritas no papel, abaixo assinado por uma assinatura. Sem a assinatura, as palavras no papel são apenas marcas da Jiba Jaba. Jiba Jaba. Ora, o que é que ele aqui estava a explicar, que eu vou pôr assim por outras palavras, que é o meu entendimento. Vamos lá ver. Ora, a companhia de eletricidade manda-vos uma cartinha para casa dizer que vocês têm uma dívida, que existe uma dívida, portanto vocês não pagaram a eletricidade.
em vez de bater de frente e dizer, não sei o quê, mas como é que eu tenho que pagar? Vocês vão através, do affidavit, não é? Por exemplo, podem utilizar o meu affidavit, assim tal e qual como ele está, porque o meu affidavit já foi servido aí em Portugal. Eu fiz o processo todo, enviei, esperei os 28 dias, não obtive resposta. Não obtendo a resposta ao fim dos 28 dias, mandei de novo com a carta da declaração a dizer que tará, aleluia, aleluia, fez-se luz, ninguém contestou, vocês são uns merdas, provem-me o contrário. Portanto, aquele meu documento está ali única e exclusivamente à disponibilidade de quem quiser utilizar em português, porque aquele documento já foi servido, portanto, as pessoinhas que estão lá no governo, não sei o que é que elas lá estão a fazer, continuam a brincar ao mundo das ilusões, porque aparentemente sou eu e um outro rapaz que eu tenho conhecimento, e agora já percebi que já há mais pessoal a trabalhar, que eu já tenho tido conhecimento disso, que há mais pessoal a trabalhar nesse sentido, que enviámos este affidavit. Não tenho noção se existe mais. Se existirem mais, fico super, hiper, mega feliz. Espero bem que seja esse o caso, que eles recebam estes nossos e-mails. Portanto, mas isto para vos dizer, se vocês quiserem criar o vosso, é só pegarem no meu, alterarem os nomes, colocarem os vossos nomes, colocarem o vosso selo, colocarem o vosso crest, enviarem para os ditos cujos, esperarem 28 dias. Ao fim dos 28 dias não existe, eles não rebatem o vosso affidavit, então vocês mandam novamente o affidavit com as duas primeiras páginas, que são as páginas da declaração, em que ali a declaração já está a dizer que foi acordado pelo Estado e pela coroa. Ora, sendo esse o caso, não é? Vamos imaginar que vocês recebem a cartinha da EDP, mas vocês não fizeram o vosso. Vocês mandam o meu affidavit para a empresa da EDP e com uma breve cartinha de apresentação, onde diz o seguinte: venho por este meio dar 28 ou 14 dias, eles têm 14 dias para responder, venho por este meio pedir que em 14 dias, por favor, tomei conhecimento deste documento e quero que vocês me digam o que é que está aqui e que rebatam o que está neste documento. É que vocês nem se focam na situação da carta que eles vos mandaram, porque não é aí que começa uma commercial lien, não. A commercial lien começa que quando eles forem para responder a este affidavit, não é? Eles vão responder com aquilo que vocês precisam, porque são as evidências necessárias da criminalidade, que é o que vai dar início ao vosso processo. Quando eles mandam a cartinha a dizer e tal, portanto, vocês pedem-lhes para eles rebaterem a carta. Eles ignoram o affidavit e partem logo para as afirmações, a dizer: a legislação não sei das quantas diz que blá 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 tem que pagar. Pois então, aleluia, eureka, eureka, é essa o ex-libris que vocês precisam para iniciarem este processo da lien. Portanto, vocês precisam que eles vos digam o que é, não é? Porque depois então, com a lien, é que se vai juntar novamente o affidavit e inicia-se o processo da lien, porque vocês dizem: olha, X dias eu enviei-te para que tu rebatesses aquilo que estava aqui. Tu não rebatestes e, para além de não teres rebatido, tu fizeste ping, 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 um monte de reclamações. E é aqui que eu vos estava a explicar que é onde vocês depois dizem: nós notamos que tal, nós notamos que tal, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ok? E isto é tudo o que eles dizem. Outra coisa que tem que tomar atenção é que tem que haver uma assinatura, seja ela na carta, tem que ter a assinatura. Se não tiver a assinatura,
também é outra criminalidade. Mas eu vou deixar isso lá mais para a frente para vos tentar explicar, vou-vos mostrar a minha linha e depois faço o passo por passo. Eu hoje quero ver se eu acabo isto para que fique mais ou menos aqui. Já estamos quase a acabar. Quanto tempo é que temos aqui? Ok, vamos lá estender um bocadinho mais este vídeo. Ok, as pessoas que se esquecem de procurar a assinatura escrita com uma caneta, não com... era mesmo isto que eu ia falar. Não com um gráfico de computador. Se a assinatura em um documento legal é um gráfico de computador, que portanto é uma prova material de fraude criminosa, se não houver assinatura escrita em um documento legal ou documento com uma caneta, então que também é fraude criminosa por um ato de omissão. Gramática booleana. Oh meu Deus! Que drogas é que este homem anda a tomar? O que é a gramática booleana? Boolean não tem nada a ver com matemática. É uma linguagem jurídica construtiva. É o uso do booleano que cria o acordo formal entre as partes. Olhe, olhos bem abertos para o que você não viu no interior do parágrafo. Vamos lá ver outra vez. Eu até vou ver aqui. Aqui. É o uso do booleano que cria o acordo formal entre as partes. Olhos bem abertos para o que você não viu no interior do parágrafo. Existem duas palavras que passam despercebidas. O seu olho simplesmente não as vê, porque elas são a construção da linguagem e não o contexto ou o conteúdo. As palavras se e então. Outro construtivo booleano são e portanto. No GCSE English Grammar, você foi informado de que essas são palavras adjacentes para juntar frases. Isso ocorre porque o professor de gramática é um idiota. A segunda razão pela qual acabei de sair de uma aula adulta de gramática pelo veterano professor de gramática é porque ele estava a falar francês em um tutorial adulto na gramática de não sei das quantas. Sim, temos idiotas ensinando gramática em inglês. A gramática booleana cria absolutos. Ela bloqueia contratos e acordos formais e eles passam despercebidos aos olhos e à mente. Palavras e linguagem são ferramentas e se você não conhece ou não pode ver essas ferramentas, você está perdido na floresta. Se você não conhece a gramática booleana, nunca poderá aperfeiçoar uma garantia comercial. Olhe lá aquela palavra se novamente e você ainda não viu. É uma construção na linguagem e nas ferramentas do ofício. Não se engane, isto é uma arte. Isto quer dizer que tudo aquilo que nós falamos e todas as formas como nós construímos aquilo que nós estamos a dizer, nós ora estamos a trabalhar no passado ou ora estamos a trabalhar no futuro. Então é extremamente importante a gente reconhecer. Lembra-se no vídeo anterior vos ter dito ok, filho, mas tu estás aonde? Estás no futuro? Porquê? Porque ela tinha utilizado esta linguagem dentro da carta. Obviamente que eu agora ainda não estou perita, mas eu já consigo mais ou menos gravinhar quando eles nos estão a fazer esta cena. Portanto, por isso é que eu vos disse, é extremamente importante vocês irem treinando com cartas que vocês já tenham e que vocês vão fazendo lá, tentar identificar, principalmente isto que ele diz aqui, o portanto, o i, o se e então, quer dizer, o se é vago. Se, o quê? Então, então, é vago, não é? O i, também andamos aqui a vagar.
O portanto, não é? Ora, portanto, vago. Tudo isto é vago, tudo isto, quer dizer, é vago, mas ao mesmo tempo tem o intuito de nos puxar se nós não estivermos bem atentos e estas palavras passam pela nossa vista e a gente nem lhes dá, a gente praticamente já nem as lê, não é? Então é necessário nós irmos treinando esta arte de ler e reler, e se não conseguimos perceber a construção, vamos lê-la outra vez e fazemos separação daquilo que lá está, e tentamos só deixar aquilo que a gente percebe e constrói algo diferente com aquilo que nós não percebemos, e, pelo menos isso é um método que eu uso. Mas pronto, onde é que eu estava? É ele e eu, a gente perde sempre. Devagar na maionese. Ora bem, sem todos esses acordes formais litigados em sequência, não há garantia. Uma garantia nunca pode ser cancelada. É um documento comercial. É uma sequência de documentos legais escritos formais em papel que, quando reunidos em um grande documento, você legalmente vincula este com outro depoimento e o próprio Deus Todo-Poderoso não pode tocar nisto. Portanto, precisamos fazer uma parte de verão, portanto, fazemos um recapitular daquilo que nós já sabemos do verão. As declarações são o poder e as chaves, você precisa saber disto. O próprio Deus Todo-Poderoso não pode tocar nessa documentação. Não pode haver uma garantia sem o acordo formal para uma dívida. Isso vem antes da lien, ok? Portanto, não pode haver um acordo formal para uma dívida. Porque se alguém diz que eu devo, não é? Então mostra-me onde é que está o acordo formal para que eu deva. E é aqui que a gente vê que esta gente é tudo um bando de mentirosos. Para criar esses acordos legais, você deve implementar a gramática booleana. Essas são as ferramentas. Uma vez que haja um acordo estabelecido para uma dívida, a garantia é sobre os ativos comerciais e comerciais futuros ativos e futuros comerciais ativos. Quando ele aqui diz no ponto 3, para criar esses acordos legais você deve implementar a gramática booleana. E aqui como é que lembrem-se que eu depois vou-vos mostrar como é que isto lá está e vocês vão conseguir reconhecer onde é que esta gramática está. Uma vez que haja um acordo estabelecido para uma dívida, a garantia é sobre os... ok. Não pode haver uma garantia... Onde é que isto está? Ele passa de um lado para o outro. Ok. Onde é que eu ia? Porque é que eu me perco? Ok. Não pode haver uma garantia a menos que haja um acordo entre as partes de que há uma pendência e formalmente uma dívida acordada. Onde não há desacordo entre as partes, não há possibilidade de um desacordo que pode ser julgado por um terceiro, um juiz ou o juiz é redutante e não tem trabalho a fazer. Tchau, juiz. Bye, bye. Tenha um bom dia. Onde não houver desacordo entre as partes, o próprio Deus Todo-Poderoso pode subir em sua bicicleta porque a Terra e pode subir em sua... O Deus Todo-Poderoso pode subir na sua bicicleta e zarpar. Porque carga d'água é que você precisaria de um notário público? Esta daqui também sempre foi uma que eu tenho tentado explicar às pessoas. Porquê? Mas pronto. A mente fica surpresa com o que as pessoas dizem. Se errar em alguma destas coisas, você irá para a cadeia por muito tempo. Você não pode construir uma estação de energia sem saber como ela funciona. Um acordo é um ativo comercial. As pessoas pensam que uma lien é algo a ser imposto. Vai e paga as coisas do outro cara. Não é isso que uma lien é.
Um penhor não permite que ninguém use a força de qualquer forma para ir e usar a força e tomar as coisas da outra pessoa. Esse é um ato de terrorismo. Isso não é uma garantia. A garantia não é executável. Ora, a garantia não é executável de forma alguma porque há uma dívida acordada. Uma garantia é o acordo para uma liquidação futura, onde há uma dívida acordada e uma garantia acordada sobre os ativos futuros. A garantia é um ativo comercial com o valor acordado que é imutável e não há desacordo entre as partes. Isto é o que é uma lien, nada mais, nada menos. A lien não é um instrumento comercial securitizado que pode ser sacada. Uma garantia não cumpre essa função como garantia. Uma garantia comercial é um ativo, não é um instrumento comercial. Estas duas coisas não são iguais. Você não pode fazer torta de maçã com bananas. Um penhor pode ser um título como um instrumento comercial? Sim, há apenas uma pessoa que pode fazer isso, e esse é o devedor. Somente o devedor pode garantir o devido, pode garantir o ónus. Eu não sei o que esta palavra quer dizer. Gente, se vocês sabem o que esta palavra quer dizer, deixem aí um comentário no meu canal me explicando o que quer dizer ónus. Ainda por cima leva um acentinho ali no ónus. Honorário? Não estou a ver o que é que isto quer dizer. Ai, filha, não sei. Ora, somente o devedor pode garantir o dever. O devido? Será que é devido? Não sei. Somente o devedor pode garantir o devido e ser o fiador. Ninguém mais. Ninguém mais é envolvido. Não sei. Não há mais ninguém que possa servir de fiador, exceto o devedor, para transformar um ativo, garantia, em um instrumento comercial securitizado. Há duas palavras aqui que não são iguais: ativo comercial e instrumento comercial. Esta daqui, eu vou-vos ser sincera, ainda me bate aqui um bocadinho com a cabeça nas paredes. Eu acho que já mais ou menos eu percebi, porque, por exemplo, o que eu tenho com a minha lien é um instrumento comercial, mas não é um ativo. Acho que é isto, não sei. Estas duas coisas não são iguais. Tenho que ver se pergunto isto, que eu já ando há alguns dias para perguntar ao Adrian, mas passa-me sempre da marmita. Ora, estas duas coisas não são iguais, mas podem ser combinadas, onde o ativo comercial está também um instrumento comercial. Que eu acho que é o que eu tenho. Ok. Isto nunca foi feito antes de voltar para a Babilónia, mas não há razão por que não. Exatamente. Então, o que é um instrumento comercial? Títulos, penhoras e documentos comerciais securitizados são todos instrumentos comerciais. Ok? Um instrumento comercial, títulos, penhoras e documentos comerciais securitizados são todos instrumentos comerciais. É assim que o novo dinheiro é feito. Esqueça tudo o que você tem ouvido ou o que alguém te contou sobre os bancos a ganharem dinheiro com o ar fresco. É tudo assinado, são todos documentos assinados, e quem os assina com uma assinatura é quem é o fiador. O banco é apenas um veículo. O banco é o veículo para fins especiais. O banco é um veículo de transferência e isso é tudo o que um banco é. Ok, agora faz sentido, sim. Porque eu lembro-me de ter tido uma conversa com ele ao início, onde eu lhe perguntei: David, então, mas e em relação às security, às liens que eu vi, aquilo está lá na casa dos 25 milhões e dos 50 milhões e não sei o quê. Então, mas e eu lembro-me dele me ter explicado: Carla, ainda não há, e ele fez isto, ele andou atrás de encontrar um destes sistemas. Até a última vez aquilo que ele estava a tentar era através desta nova da blockchain e não sei o quê, de haver
algum sítio onde ele pudesse usar as liens como o transporte, que é o caso que ele aqui explica, o veículo que é o banco é só um veículo, e ele portanto, não conseguiu encontrar, mas o pessoal que está dentro do grupo ainda está a trabalhar nesse sentido também, portanto, a gente nunca sabe, pode ser que um dia, não é, ou daqui a uns anos, não é, haja um veículo, que seja encontrado um veículo e que se possa trabalhar nesse sentido. Portanto, o banco é um veículo de transferência e isso é tudo o que o banco é. O que é um título? Um título é um papel com palavras e números e uma assinatura, que é a fiança. Esse título é colocado em uma conta bancária, que é o veículo comercial, como fundos compensados em dinheiro, porque um título é um instrumento comercial. O que é um juramento? É uma promessa em um papel com palavras e números. Não sei porque é que isto. Ora, o que é um título? É aqui que eu estava. O que é um título? Um título é um papel com palavras e números e uma assinatura. Esse título é colocado em conta bancária, veículo comercial, como fundos compensados em dinheiro, porque um título é um instrumento comercial. O que é um juramento? É uma promessa em papel com palavras e números e uma assinatura, fiança. Essa promessa é colocada em uma conta bancária, que é o veículo comercial, como fundos disponíveis em dinheiro. O que é um instrumento comercial securitizado? Cada empréstimo bancário é um instrumento comercial securitizado, palavras e números em papel com assinatura, fiança, colocados em uma conta bancária, veículo comercial, com fundos compensados em dinheiro vivo. É assim que todo o dinheiro é criado nos bancos. O banco é apenas o veículo comercial. Há um consultor, neste caso de hipoteca, do Banco Santander, Simon Goldberg, no YouTube, que confirmou. Sim, eu cheguei a ver este. Talvez eu ponha este lá no meu. Eu acho que eu já tenho este lá no meu Telegram. Que confirmou em um dos seus vídeos do YouTube que o documento de empréstimo bancário é um instrumento comercial securitizado que cria o compensado fundos ou dinheiro. Não há apenas o Simon Goldberg, o Deus Todo-Poderoso, que sabe o que é um instrumento comercial securitizado. Eu também sei disso porque sou um engenheiro de sistemas certificado da Microsoft que construiu os sistemas de computador para os bancos, governo e Ministério da Defesa. Bem, se o Simon Goldberg disse isso, deve ser a lei de Deus. Eu não dou macacos ruivos. Eu não dou. Como é que eu traduzo isto para português? Eu não dou a mínima. Não tem a mesma cena. Eu estou-me a cagar. É assim. Eu estou-me a cagar para o que é que o Simon Goldberg disse. Os factos são os factos. E os factos são a lei de Deus, porque eu disse isso. As pessoas vão perguntar: de onde veio o dinheiro então? Bem, aí está. Títulos, penhoras e securitizações e instrumentos comerciais securitizados. É daí que vem o dinheiro. Pela a varinha mágica da caneta. Quão difícil é que isto é? Palavras no papel e cada caneta é uma caneta de varinha mágica. 7 bilhões de pessoas têm em mãos que podem usar a caneta de varinha mágica. Então, este é como processar o passo a passo sobre como fazer uma lien e o resto está nos 46 arquivos publicados, que é igual a 18,5 livros. Ou 18 livros e meio. A biblioteca do conhecimento profundo, que nunca existiu desde a Babilónia, preservada para sempre em formato digital, formato PDF. Queime essa biblioteca se puder. Está tudo no backup em mais lugares do que me consigo lembrar ou saber. E um deles é aqui comigo. Então, eles até podem tentar fazer o que quiserem, mas o que é certo é que não vão conseguir destruir esta informação toda que a gente já tem aqui
na ponta dos nossos dedos. E por hoje eu acho que consegui cobrir em grande parte toda esta situação com as próprias palavras do Baron David Ward. Eu espero que seja que tenha sido interessante. Se houver dúvidas, deixem lá os vossos comentários. Se eu puder ou souber, irei responder, como é óbvio. Vou trazer então no próximo episódio, vou-vos trazer a Lean, que é para nós irmos juntos tentar ver como é que a Lean funciona, e vou pegar na minha para vocês perceberem como é que ela foi construída, e quando vocês começam a ler uma Lean também, como é que começam a ler a Lean, não é? Porque a maior parte das vezes vocês quando vão ver a Lean, vocês já começam do fim para o princípio, porque a Lean já está fechada, portanto já está aperfeiçoada, e então tem ali os passos, porque são as datas que, se vocês repararem, são as datas que depois vão fazer a diferença. Meus queridos, um grande beijinho, abraço, divirtam-se a tentar perceber como é que isto funciona. Vão tentar também ver a melhor forma de traduzir as coisas, porque eu faço assim isto assim um bocadinho à pressa, não é? E depois tento, e tal, eu sou mágica, eu consigo desvendar o que é que lá está escrito, mas não. E ainda para mais com as cenas do Baron David Ward, porque ele era disléxico, e quando nós vamos ler os documentos dele, aquilo ali, uma troca de palavras ali dentro de uma palavra, as letras estão assim meio trocadas e não sei o quê, então já é um grande exercício mental tentar fazer essa situação. Beijos a todos, divirtam-se e a gente vê-se no próximo Divergent Motivation video. Goodbye and goodifika.